cerimônia. Neste momento, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Senhoras e senhores, registra-se a presença das seguintes autoridades: das ministras e dos ministros de Estado, a embaixadora Maria Laura Rocha, das Relações Exteriores, substituta; Francisco Macena, do Trabalho e Emprego, substituto; Márcio França, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Juscelino Filho, das Comunicações; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar; André de Paula, da Pesca e Aquicultura; Cida Gonçalves, das Mulheres; Aniele Franco, da Igualdade Racial; Ceissa Pitaguari, dos Povos Indígenas, substituta; Marcos Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional; Jorge Messias, da Advocacia Geral da União; Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União; senador Alexandre Giordano. Das deputadas e deputados federais, José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados; Alfredinho, Adriano Baldi, Ayrton Faleiro, Alexandre Lindemeyer, Bom Gás, Bruno Farias, Camila Jara, Clodoaldo Magalhães Bebeto, Dilvanda Faro, Dimas Gadelha, Dr. Francisco, Fábio Teruel, Flavinha, Ivoneide Caetano, Jadiel Alencar, João Daniel, Josenildo Abrantes, Josias Gomes, Leonardo Monteiro, Luciano Dutti, Luiz Nishimori, Marcon, Mercinho Lucena, Odair Cunha, Paulão, Raimon, Ricardo Maia, Rogério Correia, Valdenor Pereira, Wellington Prado, Welter, Wilson Santiago e Zeca Dirceu. Maílza Assis, vice-governadora do Acre. Prefeitas e prefeitos: Aderson Gouveia, de Goiás; Adriane Gomes, de Campo Grande; Cleiton Marques, de Cabo de Santo Agostinho; Doutor João, de São João do Meriti; Elisandro da Silva, de Palmitinho; Felipe Pinheiro, de Itapipoca; Francisco Brasileiro, de Foz do Iguaçu; Gustavo Adolfo, de Bonito;
Jaime Edson de Nova Xingu, Jairo Jorge de Canoas, José Carlos de Rondonópolis, José de Felipe Júnior de Diadema, José Vladimir de Sarandi, Jussara Menicucci de Lavras, Luiz Zelinski de Carlos Gomes, Rodrigo Pinheiro de Caruaru, Sebastião Martins Júnior de Apucarana, Sérgio Barbosa de Apiaí, Valdemar Cibulski de Itatiba do Sul, Velton Vicente de Pontão, Vilmar Costa de Cavalcante, Vaguinho de Belfort Roxo e Wilson Pires Filho de Sertãozinho. Registra-se ainda a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Neste momento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, apresentará informações sobre o processo de seleção de projetos no âmbito do novo PAC. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas a esse que é, na história do Brasil, na minha opinião, o presidente mais municipalista, que mais sensibilidade tem com os municípios brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente da República. Cumprimentar aqui de forma especial, em nome de todos os ministros, ministras aqui presentes, os ministros diretamente envolvidos nesta etapa e nessa fase do PAC. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro da Educação, o ministro da Cultura, o Ministério da Saúde, do Esporte e das Cidades, saudando a todos em nome da ministra Anísia, pedir uma salva de palmas aí aos nossos ministros. Cumprimentar e agradecer também os ministros que fazem parte do grupo do GPAC, que é o Conselho de Monitoramento e Acompanhamento do PAC, o ministro Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck. Em nome de Esther Dweck, quero cumprimentar todas as ministras, saudar e agradecer a parceria e ajuda nesta articulação com os entes federativos, estados e municípios, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Muito obrigado, Padilha, pela ajuda. Saudar os governadores aqui presentes, Carlos Brandão, governador do Estado do Maranhão, Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, em nome de todos os governadores, vice-governadoras aqui presentes. Saudar todos os prefeitos e prefeitas, em nome do João Campos, prefeito de Recife, e Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia. Saudar a presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, e a presidente do Banco do Brasil, Tassiana. Elas que vão nos ajudar muito, estão nos ajudando nesse apoio aos municípios e estados, alavancando para além do orçamento da União, com financiamento aos estados e municípios e apoiando a execução do PAC. Saudar, me permitam, saudar, agradecer em nome da ministra, vou chamar secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e do Maurício Muniz, presidente. Agradecer essa grande equipe da Casa Civil que tem sofrido um pouquinho. Ontem foi 11 horas da noite que saíram lá do gabinete, às 23 horas. E às 6 da manhã já estavam nos falando ao telefone. Então,
É um ritmo de trabalho aqui alucinante, mas eu quero aqui, em nome do Presidente da República, em meu nome, agradecer a cada um de vocês pela dedicação, pelo trabalho, para que a gente colocasse em tempo recorde tantos projetos em pé, funcionando e rodando para o país inteiro. Saudar todos os empresários, em nome do Renato Souza, presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Moisés Selegue, do Sindicato dos ABC dos Metalúrgicos, saudar e agradecer a todos os deputados, deputadas, senadores, senadoras, aos nossos líderes, agradecer de coração a todos vocês. O Congresso, Câmara e Senado viabilizaram, através de diversas votações, que nós conseguíssemos colocar em prática o slogan que o presidente escolheu pessoalmente: união e reconstrução. E essa etapa do PAC significa uma etapa importante para reconstruir o Pacto Federativo. E aí eu começo a apresentação do PAC. Quero primeiro, pode passar a primeira lâmina? Presidente, antes de mais nada, reafirmar, por sua determinação, por sua convicção, faço questão de repetir em toda entrevista, em toda apresentação do PAC. Aqui está sendo apresentado um projeto de Estado, um projeto e uma concepção que respeita o ente federal, estadual e municipal, que respeita cada prefeito e prefeita, governador e governadora, que foram eleitos democraticamente pelo povo da sua cidade e do seu estado. E, portanto, o PAC dialogou na sua etapa de lançamento, que ocorreu no Rio, com todos os 27 governadores do Brasil. E agora chegou a vez dos municípios. Os municípios já foram contemplados na primeira etapa, presidente, com a incorporação de todas aquelas obras que estavam ou em andamento lento ou paralisadas. Todas essas obras, que incluem creches, postos de saúde, obras urbanas, obras viárias, de macrodrenagem, todas elas, independente do município, do Estado brasileiros, ela foi incorporada automaticamente ao PAC e já está rodando com alocação de recursos, com atualização dos valores da obra. E agora entra essa nova fase, com novas obras para cada município brasileiro e cada estado, onde nós queremos fazer um processo transparente e amplo, onde a inscrição, pode passar a lâmina, se dará pelo site. Ao todo, presidente, nesta etapa, no módulo de seleção, nós estamos falando de um investimento de 136 bilhões de reais. Nós faremos duas seleções. Nessa primeira seleção, estamos falando de um investimento de 65 bilhões. E na segunda etapa, um investimento de 70,8, arredondando 71 bilhões de reais. Em 5 áreas serão abertas as seleções. No Ministério das Cidades, para projetos de cidades sustentáveis e resilientes. No Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. Na infraestrutura social e inclusiva e do programa Água para Todos. Pode passar. Nas cidades, nessa etapa, na primeira seleção, nós estamos falando de um investimento de 40 bilhões de reais, separados em 5 grupos. Mobilidade urbana, esse focado e direcionado para grandes e médias cidades, dentro do conceito de mobilidade urbana.
e também da renovação de frota. Segundo ponto, periferia viva, urbanização de favelas e regularização fundiária. Terceiro, prevenção de desastres naturais, contenção de encostas e prevenção de desastres, investindo inclusive em macro-drenagem urbana. Gestão de resíduos sólidos e esgotamento sanitário em áreas urbanas. Destacando aqui, no caso de esgotamento, que para aquelas cidades que tenham empresas públicas, nós utilizaremos recursos do AGU. Aqueles que já estão na fase de concessões de PPP, a ideia é disponibilizar crédito através dos bancos públicos e, por isso, a honrosa, necessária e imprescindível presença aqui das nossas presidentes, além do BNDES e do BNB. Pode passar. Na área da saúde, portanto, em números redondos, 10 bilhões de reais, 9,9. E aqui eu quero destacar, tem o primeiro item, presidente. O senhor tem falado deste tema desde o dia 1º de janeiro. Se constitui, e temos dialogado muito com a ministra Anísia, em um grande vazio do SUS no Brasil. Nos seus dois governos, no governo da presidenta Dilma, se avançou bastante na atenção básica. Mas, depois da atenção básica, a população ainda espera por consulta de especialistas e pelo exame de ressonância, de endoscopia, de tomografia computadorizada, enfim, de vários exames. E por isso nós estaremos lançando, aqui podem se habilitar não só municípios maiores, mas também consórcios interfederativos de municípios, ou mesmo os estados podem se habilitar e nós estaremos estimulando, inclusive, o modelo que já foi implantado em alguns estados brasileiros, da parceria do Estado com os municípios, através de consórcios regionais. A ideia, portanto, é dar passos largos para que possamos ampliar o número que nós estamos batizando de policlínicas regionais, de espaços onde as pessoas tenham não só apenas a consulta com os especialistas, mas possam sair da unidade com todos os exames que eles precisam para fechar o seu diagnóstico. E aqui eu quero me dirigir, presidente, aos deputados, aos senadores. Nós já havíamos dito no lançamento do PAC, mas eu faço questão de, nesse item da saúde, e escolhi exatamente esse item, para reforçar o pedido e a disponibilidade para as bancadas federais de senadores e deputados. O PAC está aberto e deseja que os deputados, que as bancadas possam se reunir e ajudar a ampliar quantitativamente o número dessas unidades de saúde. E o que nós estamos afirmando é que, uma vez alocado recursos de emendas de bancada, emenda de relator, emenda individual, seja qual for a denominação da emenda, por exemplo, para ampliar o número de policlínicas, nós trataremos e monitoraremos como se obra do PAC fosse, porque passa a ser obra do PAC na nossa concepção. Então, eu queria reforçar isso, essa disponibilidade, para que a gente possa rapidamente oferecer isso no país inteiro, numa quantidade ainda maior do que nós estamos disponibilizando aqui. Outro ponto, presidente, ressaltado muito pela ministra Anísia e pela equipe do Ministério, a necessidade, durante o seu mandato, de preencher vazios na área da obstetrícia, garantindo, portanto, que até o final do seu mandato nós possamos ter uma melhor infraestrutura espalhada em diversas regiões, focando e priorizando
aqueles vazios assistenciais na área da obstetrícia, reduzindo a mortalidade de mulheres e de crianças, fruto da ausência, eventualmente, de um monitoramento de pré-natal ou de um lugar adequado para a realização do parto. Então, nós teremos também centros de parto normal, a ampliação e a modernização e atualização da rede, com novas ambulâncias do SAMU, novas centrais de regulação para preencher também vazios assistenciais, a introdução e o apoio aos municípios ou consórcios municipais para a implantação de centros de reabilitação, oficinas ortopédicas e Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, além das unidades básicas e unidades odontológicas móveis, para que a gente possa garantir o tratamento dentário, e o senhor sempre ressalta a necessidade de manter o cuidado, principalmente focado em jovens, sejam aqueles que estão na escola, sejam aqueles que concluíram a escola, para manter a saúde bucal. Pode passar. Na área da educação, ciência e tecnologia. Aqui, o primeiro ponto, escolas em tempo integral. Todos já devem ter acompanhado, o presidente Lula lançou, junto com o ministro Camilo, o programa Escola em Tempo Integral. E eu quero reiterar aqui aos prefeitos e governadores presentes e aqueles que estão acompanhando pela internet. O presidente ofereceu aos prefeitos e prefeitas que aqueles que se comprometerem, que já em 2024 vão adotar a escola em tempo integral, haverá antecipação de recursos pelo Ministério da Educação, para que o prefeito e a prefeita possa preparar sua escola para já iniciar em 2024, naquela escola, o modelo de tempo integral. E nós, portanto, apoiaremos. Obrigado, a palma ajuda a molhar o bico aqui. E, portanto, será aberto um número de escolas, seja para os estados implantarem ensino médio, seja para os prefeitos e prefeitas implantar o ensino fundamental, modelos de escola de 13 salas, para que a gente possa implantar, e de outros números de salas menores, a escola em tempo integral, além de creche e a escola de educação infantil. Então, será disponibilizado, portanto, os critérios são muito objetivos no sentido de garantir aqueles municípios com maior déficit em estrutura escolar e escolas adequadas para avançar no tempo integral ou preencher vazios de assistência à oferta de ensino nas creches e no ensino infantil. E apoio também no transporte escolar, com o apoio e acesso ao transporte escolar para todos os municípios. Pode passar. Além disso, nós teremos apoio na infraestrutura social, o Céu da Cultura, patrimônio histórico com projetos de engenharia. No Ministério da Justiça, o Centro Comunitário pela Vida. Nós estamos finalizando com o ministro Dino um modelo que dê um alcance maior, disponibilize um número de unidades maior, para que prefeitos e governadores possam implantar centros, e esses seriam focados, a ideia é focá-los em áreas de maior vulnerabilidade social. Um projeto, portanto, voltado para essas áreas. Espaços esportivos comunitários no Ministério do Esporte. E aqui também, ao saudar o ministro Fufuca, eu quero reiterar também no esporte a expectativa que ele está de também alavancar o número desses espaços através de emendas do Congresso Nacional, portanto, ampliando quantitativamente a possibilidade de atendimento a milhares de jovens
meninos e meninas que querem ter espaços para a prática esportiva. Então, nós queremos também aumentar essa oferta. Tínhamos pensado em um valor, o ministro fez um apelo para que nós ampliássemos, vamos ampliar, mas também precisamos desse apoio e desse envolvimento do Congresso. Pode passar. Água para todos. Também recepcionaremos projetos visando abastecimento de água urbano e também abastecimento de água no rural, dando também um foco, presidente, na implantação de sistemas simplificados de abastecimento. Pode passar. As inscrições, portanto, todos os prefeitos e governos estaduais podem, a partir do dia 9 de outubro, uma segunda-feira, até o dia 10 de novembro, apresentar, se inscrever via o portal. E, portanto, inscrever e, ao inscrever, dar detalhes do seu projeto e responder às questões ali colocadas, para que, a partir dessas informações, nós possamos fazer o processo de seleção, porque, para cada item desse apresentado, se a demanda for maior do que a oferta, o que provavelmente ocorrerá, nós utilizaremos desses critérios e das informações prestadas na inscrição para ajudar no processo de seleção. É evidente que mais informações ou detalhamento nós precisaremos solicitar posteriormente. Pode passar. E aí tem o portal, onde vocês podem pegar detalhes do que foi apresentado aqui. O que eu quero, portanto, presidente, ao agradecer a cada governador, governadora, prefeito, prefeita, é dizer que nós buscaremos um diálogo permanente, uma governança conjunta, o envolvimento pessoal de cada um de nós, do governo federal, mas também solicitamos e queremos, desejamos o envolvimento pessoal de cada governador, governadora, prefeito e prefeita, para que possamos juntos fazer gestão, fazer governança e garantir a implementação e agilidade dessas obras. E, junto com o Congresso Nacional, presidente, já estamos dialogando para a adoção e modernização de várias medidas institucionais que visam facilitar e agilizar a execução dessas obras, além, evidente, do acesso a financiamento de outras obras, as quais nós não consigamos realizar com recurso do orçamento da União. Portanto, aqui está a marca do presidente da República, de atender diretamente, sem olhar a filiação partidária do prefeito ou da prefeita, do governador ou da governadora. A orientação do presidente foi clara: eu quero que observe a necessidade da população. E nós vamos selecionar e atender todos os municípios que se inscreverem com a adoção dos critérios de forma transparente e, portanto, focando sempre naqueles que mais precisam, cada um dos itens aqui colocados. Sei que todos precisam de tudo, mas nós vamos selecionar sempre com o olhar de onde está faltando mais creche, de onde está faltando mais maternidade, de onde está faltando mais escola, de onde o problema de macrodrenagem é mais grave. Então, por exemplo, para selecionar proteção de encostas, presidente, nós olharemos no tempo passado, onde ocorreram acidentes com vítimas fatais, ou com vítimas, mesmo que não fatais, nos últimos anos. Então, esses municípios terão, de forma transparente, objetiva, prioridades na seleção.
Isso para reafirmar esse modelo republicano, democrático e transparente que o presidente pediu, que corresponda com muita ênfase ao que ele tem como concepção de cuidar de gente, cuidar das pessoas e cuidar de quem mais precisa. Que Deus nos abençoe, mãos à obra, vamos trabalhar. Pronuncia-se agora o representante do Fórum das Centrais Sindicais e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o vice-presidente Alckmin. Quero cumprimentar aqui também o prefeito de Diadema, lá da região do ABC Paulista, junto com o prefeito Marcelo. Bom encontrá-los aqui. Quero cumprimentar Maria Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, presente aqui, junto com a Aniele Franco, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes. E dizer que nós estamos muito felizes, porque depois de 9 meses, podemos dizer assim, e 9 meses é o tempo de uma gestação, renasce o PAC, que é tão importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Ao contrário também de uma gestação normal, o PAC já nasce grande, ele já nasce gigante. E ele trabalha diretamente aonde para nós trabalhadores é mais importante, que é nas cidades e nos estados da federação. E por que é tão importante o PAC para nós trabalhadores? Nós não vemos o PAC como um projeto econômico simplesmente. Nós vemos o PAC como um projeto social, gerador de emprego para a classe trabalhadora do nosso país, com a importante participação do Estado, que é isso que a classe trabalhadora defende, que o Estado tem o papel de ser indutor da economia com seus bancos públicos tão estratégicos e importantes para fomentar a nossa economia. Então o PAC, ele é importante porque ele vai gerar bons empregos, com trabalho decente e através dos empregos combater as desigualdades. O projeto da classe trabalhadora não cabe companheiros e companheiras dormindo nas ruas das periferias das grandes cidades ou passando fome, e o PAC tem esse papel social no nosso ver. É um projeto também que é importante porque vai cuidar da inovação. O PAC tem que trabalhar na inovação porque a inovação também é indutora por uma nova política industrial no nosso país. Uma indústria que respeite o meio ambiente e que gera também demanda na indústria. Indústria essa que, junto com o PAC, nós temos que recuperar a indústria no nosso país, porque a indústria de transformação já representou 35% do PIB e hoje não representa 10%. Nós queremos que o PAC trabalhe também junto com uma política industrial tão importante para o nosso país. E quero dizer também que os trabalhadores recebem o PAC e pedem a licença para adotar o PAC como um projeto importante da classe trabalhadora na geração de empregos para o nosso país. Então eu quero agradecer aqui ao governo por essa iniciativa tão importante, porque a partir do momento que a economia cresce, gera emprego, os trabalhadores têm salário, consomem, geram economia, geram mais empregos e o Brasil volta a ser o país gigante que a gente nunca deveria
deveria deixar de ter sido. Grande abraço, viva a classe trabalhadora e parabéns ao governo. Com a palavra, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, Renato Correia. Bom dia, boa tarde, na verdade, passou do meio-dia, né? Queria cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar nosso vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, cumprimentar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Justiça, Flávio Dino, nosso incansável ministro das Cidades, Jader Filho, nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, nosso ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nosso ministro do Esporte, André Fuca, ministra da Cultura, Margarete Menezes, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, nosso prefeito João Henrique Campos, de Recife, nossa presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, o presidente do Banco do Brasil, Tassiana Medeiros, a prefeita Moema Gramacho e o presidente Moisés Celerges, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tendo cumprimentado a todos aqui do nosso palco, eu não posso deixar de cumprimentar duas mulheres muito importantes para a construção desse país, que é a Miriam Belchior e a Inês Magalhães, que trabalham exemplarmente. E, presidente, elas são, sem dúvida, motivação para o Dia Nacional da Mulher na Construção Civil, que nós vamos criar ainda esse ano pela CEBIC, tá bom? Queria cumprimentar os demais ministros, senadores, deputados presentes, nosso respeito ao trabalho de cada um de vocês por esse país. O PAC trata de obras de infraestrutura, habitação, mas, na verdade, tratam-se de pessoas, né, de vidas, da melhoria na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que enxergar as obras assim. Senão a gente enxerga só concreto, só aço, madeira, uso do meio ambiente de forma inadequada, mas nós temos que fazer isso de forma sustentável e para as pessoas, né? Outra coisa que me chamou a atenção desde o princípio, ministro Rui, foi ouvir estados e municípios quanto à prioridade de cada um. Isso é muito importante para o nosso país, esse trabalho colaborativo, né, cooperativo, para que a gente possa ter realmente um projeto de Estado. Nos chama muita atenção e parabenizo a todos por isso. Critérios transparentes de seleção suprapartidária, como é bom ouvir isso nesse país. Parabéns de verdade. Começar por obras paralisadas, né, pela periferia viva, pela prevenção de desastres, coisas tão importantes, né, do nosso país. Criar um ambiente de confiança para que os investidores possam complementar esses recursos tão necessários, né? Um país sem infraestrutura é um país sem condição de atender as pessoas, né? Então, nós estamos realmente muito felizes e animados com o PAC, né? Vejo estrutura de internet para educação, estrutura de internet para a saúde, vejo ampliar o fornecimento de energia limpa, tão abundante esse potencial no nosso país e tão importante também, né?
trazer melhor qualidade de vida, afinal, né, os brasileiros merecem. Nós queremos ser instrumentos dessa modificação de cenário no país, gerar emprego e renda. Hoje, na construção civil, são praticamente 2.700.000 trabalhadores. Isso gera uma massa salarial na casa de 6 bilhões por mês. É o orçamento anual da capital do meu estado, de Goiânia, pela importância, né, desse setor. E nós vamos aumentar isso ainda mais. Infraestrutura, habitação, é tudo uma obra só, né? Sabemos o carinho especial, presidente, com Minha Casa Minha Vida. O senhor é criador desse maravilhoso projeto, onde devemos entregar este ano mais 350.000 unidades entregues pelo Minha Casa Minha Vida. E ontem, num evento da Abrainc em São Paulo, nós tivemos a apresentação de uma pesquisa interessante, presidente Lula, e eu vou comentar aqui 4 pontos com o senhor, 4 ou 5 pontos. O primeiro deles é que 70% dos compradores responderam que querem a sacada. E no último evento, o senhor defendeu a sacada no Minha Casa Minha Vida. É o senhor com a visão que o senhor tem de mundo, comprovado pela ciência aqui, pela estatística, viu? Outros dados muito importantes, cerca de 80% responderam que minha qualidade de vida melhorou, muito. 80% dos respondentes disseram que minha qualidade de vida melhorou muito. 75% responderam que sou uma pessoa mais feliz. 68% responderam: consegui melhorar a vida da minha família com esta moradia. Eu creio que o senhor ouvir essas palavras aqui deve trazer muita satisfação, porque para nós que participamos na construção traz muito orgulho de fazer parte desse processo de construção de habitação e de infraestrutura para o país. E 60% responderam que se sentem mais seguras. Então é isso, eu acho que a construção entrega tudo isso para as pessoas. Sem essa iniciativa de dar diretrizes, que é o que a gente ouve aqui, tanto para iniciativa privada quanto para estados e municípios, nos permite avançar e entregar essas obras tão importantes. Tendo dito isso, e já caminhando aqui para o fim da minha fala, pedir sempre que a gente possa olhar o FGTS com muito cuidado, com muita atenção, porque é a partir dele, da constância, da previsibilidade dos recursos, é que a gente tem conseguido entregar todo esse sentimento aqui que nós passamos para vocês em números nessa pesquisa. Então a gente conta muito com esse cuidado, com esse olhar carinhoso com o FGTS, para que a gente possa continuar a avançar. E realmente caminhando por fim, eu queria dizer sempre que, se for para o bem do Brasil, podem contar com a construção civil, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito obrigado. Aproxima-se do púlpito o prefeito de Recife, João Campos. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui hoje, saudar o presidente Lula e parabenizar o presidente pelo dia de hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Rui Costa, coordenador do novo PAC, fazer uma saudação aos ministros aqui presentes, em nome do ministro Márcio França, ministro Flávio Dino, do meu partido. Saudar também meus conterrâneos, em nome de Jorge Messias aqui presente, querido amigo.
o ministro Padilha, Fufuca, saudar também o ministro Jader, que tem sido quase um conterrâneo, de tanto que está indo a Pernambuco e tratando bem o Recife. E dizer, presidente, que hoje é um dia, além de importante, é um dia emocionante para todos nós. Desde o início desse ano, o Brasil vive um tempo onde o enfrentamento não é mais a democracia, o enfrentamento não é a quem pensa diferente, não é a governador de partido A, B ou C, não é a prefeito de determinada cidade. Os enfrentamentos que o governo do presidente Lula tem é enfrentar a fome, é enfrentar a desigualdade, enfrentar a injustiça social e construir um país mais justo. E esse clima que o nosso líder maior tem garantido ao país, ele se espalha, o exemplo arrasta. Então eu venho aqui hoje em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, da qual sou vice-presidente, o nosso presidente está em missão oficial na China. A gente representa mais de 60% da população brasileira e todas as grandes cidades brasileiras estão filiadas à FNP. A gente sabe que os grandes problemas do nosso país acontecem nas nossas cidades, as grandes demandas. O vice-presidente Alckmin foi prefeito e tem muitas histórias interessantes sobre isso. A demanda da saúde, da vaga da creche, da rua calçada, da obra de drenagem, da praça requalificada, tudo isso passa por uma decisão municipal. Então essa reconstrução que a gente vive hoje é muito importante. E aqui saudando a ex-ministra e também coordenadora do PAC, Miriam, que bom que a gente vê um PAC que está recheado das necessidades que cada cidade precisa e a gente podendo aqui participar da decisão, da escolha, da sugestão. Ninguém melhor do que quem está numa cidade saber o que precisa ser feito naquela cidade e ajudar na condução desse processo. Então, esses 132 bilhões vão ser integralmente bem alocados e representados numa nova infraestrutura que o Brasil precisa construir. E, presidente, no caminho para cá e ao chegar na cerimônia, estou tendo essa primeira oportunidade de falar numa cerimônia no Planalto. A emoção que veio no meu coração foi muito grande. Eu lembrei a primeira foto que eu tenho com o presidente Lula. Eu era estudante, tinha 6 anos de idade, e meu bisavô, Miguel Arraes, foi receber o presidente em casa, e eu recebi um autógrafo na farda do colégio, e depois fui para o colégio com a farda, para me amostrar com o autógrafo de Lula. E agora eu estou aqui no Palácio do Planalto, como o prefeito mais jovem das capitais brasileiras, e podendo ter a sorte, que na vida a gente tem que ter sorte também, de ser prefeito com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, presidente, que o seu amigo, meu pai Eduardo Campos, que era um grande defensor do Pacto Federativo, deve estar muito feliz de poder ver um instrumento que tira o Pacto Federativo de um discurso e coloca na prática. Eu desconheço alguma ação num tempo recente do Brasil que tenha sido tão intensa em fortalecimento dos municípios e dos governos estaduais como um programa de investimento amplo, democrático e participativo como o PAC. Então esse ato de hoje não é pouca coisa e a gente precisa valorizar e precisa agradecer ao presidente Lula. Dizer, por último, presidente, que as ações do seu governo têm chegado na ponta. Eu comentei com a ministra Nízia. Ontem eu não pude estar aqui presente no evento do ministro Camilo, porque nós estávamos fazendo um café da manhã com 130 médicos e médicas que fazem parte da primeira chamada do Mais Médicos pelo Brasil, que já estão no Recife, e dá um dado para o senhor. Dos 130 médicos, 70 são médicos do Recife, nascidos no Recife, formados no Recife, e outros mais de 40 são pernambucanos e outros tantos do Nordeste. A gente pode agradecer a cada um e cada uma. Todos esses profissionais, ministra,
vão estar de forma imediata reforçando a atenção básica no Recife, e é bom a gente trazer essas informações para o presidente, que as decisões que ele toma aqui, de maneira imediata, tem impacto na vida de uma família que não tinha uma área coberta pela estratégia de saúde da família, e agora vai poder ter um acompanhamento pleno. Então, presidente, só nos resta aqui agradecer, dizer aos outros municípios que corram para se inscrever, porque o Recife já está tudo pronto para poder colocar. A gente já teve muita conversa com Miriam, né, Miriam? Já tem projeto feito. E, por fim, falar do que o ministro Rui colocou. Nossa cidade, a região metropolitana do Recife, no ano passado, foi acometida por um desastre natural sem precedentes, e aqui eu me solidarizo ao governador Eduardo Leite, e naquele momento a gente viu um governo que não teve nenhum olhar, nenhuma atenção, nenhum momento de diálogo ou de participação com quem estava diante de uma tragédia. A gente fez o dever de casa, buscou operações internacionais de grande vulta para fazer infraestrutura urbana, e a gente teve a oportunidade de, com menos de 90 dias do seu governo, o senhor liberar um conjunto de 70 milhões de obra de proteção de encosta e ver a priorização, como o ministro Rui disse, em locais onde famílias foram vitimadas em virtude da falta de infraestrutura urbana histórica das grandes cidades brasileiras, que essa priorização está no coração da decisão do PAC. Isso é importante porque, além de tudo, essas obras vão salvar vidas. Parabéns, presidente, e muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. Passa-se a palavra ao governador do Maranhão, Carlos Brandão. Bom dia a todas e todos. Quero começar cumprimentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso companheiro, amigo. Muito feliz, presidente, em estar governando juntamente com o seu governo. O senhor João Campos disse que está feliz porque coincidiu o mandato dele com o presidente Lula. Eu posso lhe dizer que nós estamos mais felizes aí, presidente. E mais feliz porque o nosso estado tem 4 ministros de estado. Isso torna ainda mais próximo o Maranhão do Palácio do Planalto. Queria cumprimentar o ministro Padilha, que coordenou todo o PAC. Eu sei que foram dias e noites de muito trabalho. Cumprimentar o ministro Padilha, o ministro André Fufuca, o ministro Flávio Dino, cumprimentar o meu amigo Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, cumprimentar o Rui Costa, cumprimentar o Camilo, a ministra Anísia, e cumprimentar também o Jardim Filho. Cumprimentar todos os governadores, na pessoa do nosso querido governador do Rio Grande do Sul, cumprimentar os deputados, deputadas, prefeitos e prefeitas, senadores. Presidente Lula, eu tenho acompanhado o seu governo desde o início, desde o lançamento do slogan União e Reconstrução. No nosso estado, nós temos um slogan de unidade e parceria. Estamos bem sintonizados nesse aspecto. E já estive em várias solenidades aqui no Palácio do Planalto. No começo, lançando uma solenidade de retomada das obras inacabadas. 14 mil obras inacabadas que muito me incomodavam. O nosso estado, das 3.600 obras inacabadas da educação, temos 600 obras inacabadas. Me incomodava muito passar por aquelas creches e ver aquelas creches começadas pela metade e as crianças fora da creche. Quando eu vi o lançamento desse programa, eu voltei a acreditar no Brasil. Eu voltei a ter esperança, não só eu, mas como muitos brasileiros. E eu não tenho dúvida que aquele início da retomada das obras inacabadas foi um sentimento de que dinheiro público tem que ser investido e tem que ser concluído. Essa foi uma primeira fase que essas obras estão em andamento. Só no meu estado são mais de 8 mil empregos na retomada dessas obras inacabadas. Depois eu participei de outras solenidades
como foi o caso do novo PAC do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais de investimento, iniciativa poder público, iniciativa privada. Estamos falando de 4 bilhões de novos empregos, que traz cidadania, traz melhoria de vida das pessoas, essas pessoas que estavam sem esperança, que voltaram a ter expectativa de trabalhar e poder sustentar suas famílias. Agora vejo aqui um novo eixo do PAC, mais 136 bilhões de reais, que vai dar oportunidade aos prefeitos e governadores apresentarem novas propostas, uma espécie de repescagem, para que eles possam apresentar os seus projetos em 30 dias e complementar o PAC nas suas cidades ou nos seus estados. Não tenho dúvida que o Brasil vai voltar a crescer, não tenho dúvida que o Brasil vai ter muitas oportunidades de emprego. Tenho acompanhado também, presidente, as suas andanças pelos países, outros países. Inclusive, tive a alegria de lhe acompanhar na China. E vejo o momento em que o Brasil leva para fora do Brasil a abertura comercial dessa boa relação, uma oportunidade ímpar que a gente há muito tempo não via, trazendo para os investidores segurança jurídica, segurança política e dizendo: venham para o Brasil, que aqui vocês serão bem tratados, aqui vocês vão ter oportunidade de fazer os seus investimentos, ganhar o seu dinheiro e gerar os empregos que tantos brasileiros querem. Portanto, nessa linha, presidente, nesse sentimento que eu sei que você tem muito forte, nesse sentimento de emoção, sentimento de povo, que você respira povo, o nosso Brasil volta a acreditar, o nosso brasileiro volta a acreditar no Brasil. E eu tive a felicidade, Flávio Dino, você não teve tanto essa felicidade de estar governando junto com o presidente Lula. Entrei junto com ele. Você passou aí 4 anos de muita tempestade, enfim, muito longe do Palácio do Planalto. Mas eu fui mais feliz, graças a Deus. E essa relação com o presidente Lula não é só política, ela é uma relação institucional. E eu quero aqui destacar, presidente, a sua maneira de agir, a sua maneira de atuar com legitimidade como um grande brasileiro, mostrando que, independente das questões políticas e partidárias, você foi eleito para governar para todos os brasileiros. Você não discrimina nenhum partido, nenhum prefeito, nenhum governador. Você trata todo mundo com igualdade. Temos feito da mesma forma no nosso Estado. Quero lhe dizer, para finalizar, da alegria de estar aqui falando em nome de todos os governadores. A oportunidade que foi me dada pelo cerimonial para dizer que o nosso Estado, nós estamos trabalhando nessa mesma linha, para diminuir as desigualdades sociais, para que seja um Estado mais justo, mais solidário e de mais oportunidade para todos. Findando esse primeiro ano de organização do PAC, agora esse novo eixo do PAC, e de todas as ações que o senhor implantou, agora sim nós vamos retomar o crescimento desse país. Já tive a oportunidade, presidente Lula, de receber 17 ministros do meu Estado. Em apenas um mês. Esse mês nós vamos fechar os 20 ministros indo do nosso Estado. E todos eles levando parcerias do governo do Estado, sempre botando uma contrapartida. A ministra está aqui, foi também com a gente, a ministra da Cultura. Enfim, todos os ministros que estiveram lá com a gente foram muito bem tratados e fizeram parcerias. De forma, meus amigos, meus amigas, eu quero aqui registrar que o momento que nós estamos vivendo nesse Brasil, onde o brasileiro voltou a acreditar no Brasil, onde o brasileiro voltou a sonhar e ter esperança, nós não podemos perder esse momento. Quero aqui, presidente, deixar um abraço e Deus lhe dê muita saúde, muita fé, muita esperança. E pode contar com o Maranhão para que a gente possa continuar avançando. Um grande abraço, parabéns, presidente.
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu disse ao companheiro Rui Costa que eu não precisaria falar nessa solenidade, não só porque eu já tinha visto a apresentação do Rui sobre o PAC, e o Rui está se tornando um perfeccionista na apresentação das coisas que são discutidas na Casa Civil, organizadas e implementadas por eles. E também porque o presidente do meu sindicato já tinha falado, e quando o presidente do sindicato fala, não precisa o associado falar depois do presidente. Mas eu queria falar por duas razões. Ontem, companheiros governadores, prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, senadores e senadoras, ministros e ministras, ontem eu tive um momento de muita felicidade. Ontem eu vi o presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, na porta de uma indústria automobilística, os trabalhadores em greve, e ele com megafone falando com os trabalhadores. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu na semana retrasada em Nova York. Pela primeira vez, tanto na história dos Estados Unidos quanto na história do Brasil, um presidente americano e um presidente brasileiro se reuniram para discutir a questão de uma campanha para trabalho decente no mundo. Estava presente do lado americano as centrais sindicais americanas e do lado brasileiro as centrais sindicais brasileiras. Isso nunca tinha acontecido, isso nunca era sequer imaginável que fosse acontecer uma reunião entre dois presidentes para discutir o mundo do trabalho com a participação de sindicalistas. E ontem, Moisés, quando eu vi o Biden na porta de fábrica, eu acho que você precisa me convidar para ir na porta de uma fábrica, sabe, com megafone, para falar para os trabalhadores brasileiros. Porque é uma coisa inusitada a gente perceber que a preocupação de um presidente como o dos Estados Unidos é a mesma preocupação de um presidente brasileiro com relação à questão do mundo do trabalho. O mundo do trabalho está ficando precarizado, mesmo a gente discutindo muita inovação, mesmo essa revolução digital, o que a gente percebe é que tem muita gente trabalhando em condições quase que subhumanas. E o que nós queremos é tentar criar condições para que o trabalho dessas pessoas, inclusive os que trabalham em plataforma, seja dignificado. A gente não está naquela de exigir que ele tenha a carteira profissional assinada se ele não quiser. Ele tem o direito de ser um empreendedor, ele tem direito de trabalhar por conta. O que a gente tem a preocupação é garantir para ele um sistema de seguridade social que, quando ele estiver numa situação difícil, tenha o Estado para dar a ele o suporte de sobrevivência mínima, que é o que todo trabalhador precisa. A segunda coisa que eu fiquei feliz é porque a nossa companheira Maria Rita, da Caixa Econômica, me deu um número aqui muito exitoso. A Caixa Econômica Federal, a
acabou de atingir a marca histórica de 700 bilhões de carteira de crédito imobiliário. Apenas neste ano, presta atenção, apenas neste ano já foram concedidas mais de 128 bilhões em crédito imobiliário pela Caixa Econômica Federal. Isso, eu nem peguei os dados do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil vai querer humilhar a Caixa e não vai conseguir humilhar a Caixa. Mas, de qualquer forma, vocês estão lembrados de um discurso em que eu costumo repetir para as pessoas nunca esquecerem, que é a ideia de que muito dinheiro na mão de poucos significa alastramento da pobreza, da miséria, da desnutrição, da prostituição, da violência. Porque há muita concentração de riqueza. Mas pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente ao contrário. Significa a gente criar uma classe média que se autossustenta, que consome, que gera emprego, que gera oportunidade, que estuda. E é esse país que a gente quer construir. Não um país em que uma pequena maioria muito seletiva tenha tudo e uma maioria não tenha nada. Esse mundo não existe, não pode existir e não deve continuar. Por isso, nós estamos tentando construir uma campanha contra a desigualdade no planeta. Não é uma campanha brasileira, é uma campanha contra a desigualdade no planeta. Todo e qualquer tipo de desigualdade. A desigualdade econômica, a desigualdade na saúde, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade nas oportunidades, a desigualdade na escola. Ou seja, o que não falta é desigualdade. Então nós precisamos criar, isso também eu conversei com o presidente Biden, é criar uma campanha de indignação da humanidade. Ou seja, nós temos que ficar indignados contra a desigualdade. Ou seja, a quantidade de gente morando na rua desse país, a quantidade de gente pagando aluguel sem ter dinheiro para pagar o aluguel, a quantidade de gente morando em condições subhumanas. Eu não sei quem é que fica feliz ou quem é que não sente uma dor quando passa na rua e vê, sabe, que existe pessoas necessitando apenas do estendimento de mão. É por isso que eu estou disposto a fazer essa campanha, sem esquecer que eu fui eleito para cuidar do Brasil. Mas eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais. E cuidar do Brasil significa fazer o que está acontecendo aqui hoje. O que a gente está fazendo com os prefeitos e com os governadores é tentando criar a ideia definitiva nesse país que o ente federativismo precisa prevalecer, de que não pode ter um presidente que gosta de governador porque é de tal partido ou que não gosta de governador porque é de outro partido, que atende um prefeito porque é de tal partido, mas não atende o outro porque pertence a outro partido político. Isso é crime. Isso é crime, isso é falta de respeito à democracia e falta de respeito ao voto do povo que elegeu a pessoa. Eu pedi para vir falar aqui, falei para o Rio, eu vou falar só para dizer o seguinte, queria dizer aos prefeitos, aproveite que eu estou na presidência da República, porque eu tenho consciência que nunca antes na história do país os prefeitos foram tratados como foram tratados nos meus 2 primeiros mandatos, de 2003 a 2010. Não está longe o tempo em que prefeito vinha a Brasília, era recebido por soldados com cachorro policial na mão e ninguém queria receber prefeito. Eu instituí, dentro do meu governo, a sala das prefeituras. Nosso querido Memo Padilha era era assessor do Valfrido do Marighia, que era o ministro. Ou seja, e a gente passou a ter os prefeitos tendo uma sala dentro da Casa Civil. Todo mundo se lembra disso. Todo mundo se lembra que nós criamos uma sala dos prefeitos na Caixa Econômica Federal. Toda essa superintendência estadual tem que ter uma sala de prefeitos.
Se não tiverem, reclame, porque é para ter. Para ajudar o prefeito da pequena cidade a fazer um projeto, para fazer com que o prefeito da pequena cidade não fique aqui em Brasília andando de corredor em corredor, de deputado em deputado, de ministério em ministério, e muitas vezes volta para casa sem ser atendido. Então vocês aproveitem que eu sou presidente e reclamem. Não tem problema reclamar e reivindicar. Eu sei que nós estamos vivendo um momento delicado nas prefeituras, houve uma queda na arrecadação. Por isso é que nós já mandamos a lei para garantir que nenhum prefeito vai receber este ano menos do que recebeu o ano passado, garantindo que os prefeitos tenham acesso. Da mesma coisa fizemos para os governadores, disponibilizando 1,6 bilhão para garantir um pouco dos prejuízos que eles estão tendo na arrecadação deles. E assim nós vamos fazer. O que é que eu queria pedir em contrapartida de vocês, que vale para os prefeitos, para os governadores e vale para os empresários? É que nessas obras do PAC, de preferência, vamos contratar as pessoas da cidade, vamos contratar as pessoas da comunidade, porque senão uma empresa vai fazer uma obra numa cidade vizinha, leva trabalhadores de outra cidade, e a cidade que está recebendo a obra, sabe, não consegue gerar nenhum emprego. Então eu aqui pedir a compreensão dos prefeitos, dos governadores e pedir a compreensão dos empresários. Na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam, porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, a gente gera comércio na comunidade, a gente faz o dinheiro circular na comunidade e vou dizer mais, companheiro ministro Flávio Dino, a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, gerar salário e gerar renda. Isso é como a escola de tempo integral. A escola de tempo integral não é só resolver o problema da educação. A gente vai diminuir a violência nesse país, sobretudo com menores. Guardando ele nas escolas, aprendendo a ler, a escrever e aprendendo mais. Aprendendo a jogar bola, que eu espero que o Fufuca crie o maior número de quadras possível para essa molecada ter o que fazer no tempo integral nas nossas escolas. Por último, eu queria dizer para vocês que também tem uma coisa importante. A ministra Margarete Menezes tem que me dar um estudo para a gente saber o que a gente pode fazer para reduzir de imposto na área de livros, para a gente baratear livros para as pessoas voltarem a aprender a ler nesse país. E também aos empresários e aos prefeitos. Cada novo projeto do Minha Casa Minha Vida tem que ter uma salinha, por menor que seja a iniciação daquela criança numa primeira biblioteca, a biblioteca da vila dele, do bairro deles. E a gente vai não só arrumar doadores de livros, como a gente vai voltar a fazer com que o povo brasileiro volte a ler. É muito importante que a gente faça com que a criança não perca o hábito da leitura. É muito importante. E aí a gente vai ter que fazer muito mais coisas para que a gente estimule as crianças a ler. Porque senão as crianças ficam o tempo inteiro no celular e terminam aprendendo menos a ler e menos a escrever, porque eu não sei qual é a caligrafia de um menino que está acostumado só no digital. Eu tenho medo que a gente esteja tendo um retrocesso e não um avanço. Por isso, para mim, a leitura é uma questão que está ligada ao PAC, está ligada às ações do nosso governo, está ligada ao Minha Casa Minha Vida e deve estar ligada na cabeça de cada um de nós que tem possibilidade de estimular a leitura. Dito isso, gente, não se esqueçam, 9 de outubro começa a inscrição e 10 de novembro termina a inscrição. Por favor, prefeitos, companheiros,
prefeitas, se inscrevam. Coloque a sua obra, coloque o seu desejo e vamos ver se a gente não tem nesse país nenhuma cidade sem uma obra. Porque antigamente as pessoas achavam que o dinheiro deveria ficar todo no governo federal ou no governo estadual e os prefeitos ficaram mendigando, sabe, uma migalha. Não. O que nós queremos é que o prefeito tenha o direito de fazer a sua obra na sua cidade, de interesse do povo da sua cidade. É lá que a gente tem o problema da educação, é lá que a gente tem o problema da saúde, é lá que a gente tem o problema do transporte, é lá que a gente tem o problema da violência, e é na casa do prefeito que o povo chega primeiro, antes de chegar na casa do governador, antes de chegar na casa do presidente da República, é o prefeito que está lá, totalmente à disposição para ser escancarado pelo povo. Eu já vi muitas prefeituras, a fila do remédio. Às vezes chegava às 6 horas da manhã, tinha 400 pessoas na porta do prefeito para pegar remédio. Outras vezes era para pegar dinheiro da passagem para visitar um parente. Outra vez era para pedir comida. Depois que nós criamos as políticas sociais, isso diminuiu muito. E eu não quero que os prefeitos sejam assaltados todo santo dia por pressão da sociedade, a troco de coisa que nós, governo federal, poderemos ajudar vocês. Por isso, gente, boa sorte, que Deus abençoe vocês e que permita que vocês atendam os interesses da sociedade. Um abraço. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas... Você acompanhou conosco ao vivo o lançamento do novo PAC Seleções, direto do Palácio do Planalto, em Brasília. Estados e municípios poderão inscrever propostas a partir do dia 9 de outubro até o dia 10 de novembro de novas obras para a população de todas as cidades brasileiras em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. Só nesta primeira etapa, o governo federal vai investir mais de 65 bilhões de reais em 27 modalidades. E tudo isso com a participação direta dos estados e municípios nos investimentos do novo PAC. Continue ligado no canal Gov e siga também nossas redes